Rádio Pelotense, 99.5 FM. Papo da hora. Minutos faltando para as 2, 19 graus em Pelotas, e no Parque Una preciso registrar que a chuva apertou valendo neste momento. Agora sim a gente quase não consegue enxergar lá no nosso YouTube, a Hora do Sul TV Rádio Pelotense. Se você está no Parque Una, inclusive quiser mandar uma foto, algum registro, no nosso 53-999-50-0995, tá valendo. É mais um serviço que a gente passa para a audiência. E antes eu apresentar os meus convidados, quero agradecer a nossa ouvinte que mandou lá no WhatsApp, que ela disse que na hora em que eu falei a sigla da ANTT, eu acabei me equivocando. Então, quero agradecer quem mandou. Então, eu vou ler direitinho agora, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Feito o registro. Agora sim, vamos para o nosso primeiro momento de conversa aqui no programa. Papo aberto. Muito bem, mesa cheia hoje, assim que a gente gosta. Ó, tô recebendo aqui um trio para a gente falar de algo que eu gosto bastante aqui no Papo da Hora, que tem espaço quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de conexões e a gente fala principalmente de desenvolvimento, que é um dos lemas, inclusive, do grupo A Hora do Sul. Eu estou recebendo aqui, então, da esquerda do vídeo, quem está comigo, a Rita Alves, o Eduardo Azeredo e também a Bruna Marques. Os três estão aqui para falar do movimento Avante Varejo, que hoje tem um momento bem especial em Pelotas. Então a gente vai falar mais sobre isso. Boa tarde aos três. A Rita já esteve aqui em outra oportunidade, né, Rita? Falando de carnaval. Mas agora a gente. Agora é multi, né? Agora na área mais empreendedora. Então, bem-vindos aos três, e em especial a Rita, que já esteve aqui de novo. Muito obrigada. Então, primeiro, agradecer a oportunidade, dar boa tarde a todos os ouvintes, que é muito especial a gente se sentir em casa aqui. E vou te dizer que lá no início, quando nós falamos do movimento, a gente citou a Hora do Sul, citou a ti, pelo acolhimento, por saber do projeto Merece. E a gente acreditava que Pelotas também merece esse projeto, que é um projeto que vem de todos para todos, de quem vive o varejo na nossa região, e que está entristecido de ver uma empresa atrás da outra fechando, portas, CNPJs sendo finalizados, mas juntos quantos CPFs, né? Então a gente veio com essa missão aqui hoje, de conversar um pouco mais sobre esse movimento e trazer quantas pessoas mais a gente puder. Eu vou deixar aqui o Eduardo e a Bruna falarem um pouco mais sobre isso também. Maravilha, então quero agradecer também a oportunidade, né, e uma boa tarde para os ouvintes. E nós estamos muito felizes em trazer esse movimento, né, junto com a Gesta, com a Laura, né, e nós da Authentical, tá trazendo e fomentando, porque na verdade o movimento é realmente o que diz o nome, né, é fomentar esse varejo pelotense, né, que como a Rita falou, vem de grandes desafios de há alguns anos, e nós que estamos ali no chão de fábrica, né? Falando assim, a gente vê muito, a gente conversa com muitos empresários e isso está cada vez mais, a gente escuta cada vez mais esse desânimo, essa insegurança do que vem pela frente. Realmente, estamos passando por muitos desafios, né? É um fato. Só que esse movimento veio para a gente realmente nos unirmos, a gente acredita que é o momento de ter essa união, de criar juntar realmente os empresários, né, para a gente criar soluções juntos, para ter conteúdos também que a gente acha que pode fazer grande diferença nos negócios. Então, é uma forma de ter trocas, da gente crescer juntos realmente, né? Então, o movimento vem de uma forma muito positiva aí para o varejo pelotense e a gente está muito feliz em realizar o nosso primeiro encontro hoje. E muito felizes com o acolhimento também, né, Duda? Porque a gente trouxe vocês aqui, e a ACP, o FIPEL, Sebrae, Sicredi, Senac, Parque Tecnológico, Inovapel, todo mundo vai se trazer presente hoje para nos ajudar nesse movimento. E se a gente for parar um pouco e pensar nos números, e tenho certeza que o Eduardo pode trazer isso para a gente, os números eles são alarmantes, Carol. A gente precisa se unir e fazer algo. Com certeza. Diga, Eduardo. Pois bem,
Então, esse movimento, o movimento Avante, então ele nasce inicialmente de uma inquietação da Bruna e da Priscila, né? E aí ela vai ao nosso encontro, lá na Gesta. Inicialmente seria apenas um workshop. E aí, durante essa jornada, nós identificamos que, de fato, nós estamos cheios de palestras e momentos onde a gente recebe apenas um impulso, mas a gente não consegue tracionar. E a partir do momento que a gente identifica empresas grandes, né, como Marisa, né, como outras tantas aí que vão encerrando suas atividades, né, nós tivemos supermercado fechando, agora a Ecosul também encerrando essas atividades na nossa região, nós sabemos que isso de alguma forma traz um impacto muito significativo. E nós já tivemos aqui, o Cindy Lojas traz dados também, em dezembro de 2025 teve uma queda de 30% no varejo local. Então, além de todas essas atividades que são variáveis aqui de Pelotas, nós ainda temos variáveis que são externas a Pelotas, né? Então, nós temos um grande fluxo de extração de recursos através dos grandes marketplaces, uma pressão enorme. Hoje, a economia de Pelotas aqui gira em torno, tá, no varejo, em torno de 2 bilhões de reais ano. Já se percebe um consumo de em torno de 300 milhões só com os marketplaces, aí é 15% do da nossa economia. Então, são recursos que, porventura, os funcionários ou colaboradores, né, que estão aqui gerando de alguma forma essa receita através das suas empresas, não acabam retroalimentando a economia. Então esse valor ele sai daqui e vai para outros lugares, e até mesmo fora do país, até porque os grandes marketplaces como o Mercado Livre, né, a Amazon, Shopee e assim por diante, todos eles não são daqui. Então essa é a nossa inquietação. Hoje a gente faz o lançamento então lá no Sicredi Laranjal, que é a nova unidade, onde gerencia o Thiago, que foi, né, quem nos abraçou nesse primeiro momento, para que a gente possa, de fato, trazer soluções para os empresários e não só gestores, porque a gente vê muitas vezes os empresários distantes da realidade dos seus negócios. Nós queremos que eles, de fato, identifiquem que eles precisam estar mais presentes nos seus negócios para que as tomadas de decisões sejam mais assertivas e que os resultados cheguem, né? Mais ágeis, com certeza. E aí esse grupo, como o Duda falou, veio com a inquietação e até outros empresários conversarem com as meninas, dizerem como é que foi a meta do Natal? A gente bateu a meta, poxa, a gente não, ficou muito aquém. Então essa inquietação veio dos próprios empresários. E aí foi um dominó, assim, nós ingressamos, compramos essa ideia, a Laura da Sump veio conosco, o Alan, querido, do Alma Studio, veio conosco, aí o Thiago do Sicredi, e com cada um que a gente fala agora, a Carol aqui, cada um que a gente fala está dando espaço e dando voz e abraçando esse movimento junto conosco. O Eduardo falou da Marisa, inclusive a gente noticiou que foi cá pro Gabriel Mota, que está aqui comigo, né, Gabriel? Foi lá no nosso repórter pelotense, mostrou, né, que a loja estava fechada. Então é isso, obviamente quem não está no varejo, a gente consegue perceber, né, esses movimentos que são negativos para todos, impacta obviamente a vida de todo mundo, mas eu gostei dessa inquietação, da provocação de vocês mesmos, né, do varejo, que são concorrentes, mas ao mesmo tempo não são. Eu acho legal a gente trazer isso, né, porque vocês vão se reunir hoje, obviamente podem ser os mesmos negócios, mas nesse momento não há concorrência. Exatamente, e nem pode ter, né, eu acho que é o momento de realmente existir essa união, essa troca, né, essa ajuda entre uns aos outros, porque isso acaba, é o que a gente falou, a economia tem que girar aqui, né, a gente precisa trazer esse valor para Pelotas, que sempre foi reconhecido pelo varejo, né, e nós estamos vendo muito assim, nós temos loja no shopping, temos loja no centro da cidade, e em ambos os lugares as pessoas estão mais desanimadas, sabe, as pessoas estão com receio, né, de investimentos, de o que eu vou fazer daqui para frente, tentando apagar incêndio. Então, é o momento de parar, nos unirmos, né, e trazer soluções para fazer diferente. Perfeito. Né? É realmente criar essa movimentação para trazer algo novo. São tantos números negativos que se a gente ficar
nisso, paralisado, a gente vai se entregar. Então tem que haver uma corrente contrária que ressalte. A gente pode citar inúmeros motivos de por que é importante comprar aqui. Chega mais rápido, tá ali à disposição. Então tem muitas coisas que a gente pode pensar juntos. Então isso se comenta assim, a gente quer trazer para o ciclo de workshops, né? Porque hoje a gente está lançando esse movimento no Sicredi. Mas para esse ciclo de workshops a gente quer trazer cada um na sua área especialistas para tracionar, como diz o Eduardo, não só para motivar, para impulsionar, mas que a pessoa saia com entregáveis de cada workshop, com um tema de casa, do que fazer, em que datas fazer, para que no próximo workshop ele tenha feito o que ele não tenha feito. Ó, até bati aqui no microfone, pessoa com descendência italiana fala com as mãos, né? Não tem como eu também. Tá amarrada. Mas que a gente possa juntos, então, uns com os outros. E aí não tem concorrência, e a gente tem que se ajudar mesmo. Porque quando um vende, todos, né? Vendem, conquistam e a gente consegue que a economia daqui gire. Eu acredito que tem, agora na NFR, em 2016, que ocorreu agora em Miami, né, há pouco tempo, há um mês atrás, se não me engano, eles deixaram claro que o varejo passa por uma evolução onde ele deixa de ser vertical para ser horizontal. Ou seja, os concorrentes, principalmente pequenos e médios, eles não são mais concorrentes, e sim parceiros de negócio. Então, a partir do momento que eles se identificam que as suas lojas em si começam a ser mais expositores, né, do que vendedores, então as pessoas vão, experimentam, mudou o comportamento de consumo. Consumidor. Né? Então, o consumidor vai até a loja, daqui a pouco experimenta algo, né? Não tem uma experiência de atendimento adequada, e aí daqui a pouco ele diz, não, se é para fazer isso aqui, ter o deslocamento, então é só, vou comprar online. E aí, a partir de agora, se traz essa novidade dentro, não é num cenário global, não é uma questão local aqui, da importância de, daqui a pouco, uma loja de joias fazer uma parceria com uma loja de roupas, de sapato, de bolsa ou o que for, para que possam trazer experiências que de fato consiga trazer um senso de comunidade, de entender que precisa ser cooperativo. Nós temos aqui uma colonização portuguesa que é extrativista, né? Então tem uma cultura um tanto difícil de, muitas vezes, de se conectar. Nós temos diversas entidades representando várias classes, ou até as mesmas classes, muitas vezes. Em outros lugares a gente já vê outra cultura, né? Por exemplo, centro-oeste do estado, noroeste do estado, onde tem uma colonização alemã ou italiana, já tem um senso de cooperativismo maior, e a gente vê que a evolução é muito mais rápida. E eu sempre digo, então, fazer prova em dupla é melhor. Né? Eu acho que eu tenho um 7, tu tem um 7. Escolhendo bem a dupla, então melhor é. Tu tem um 7, eu tenho um 7. Provavelmente a gente vai tirar um 9 na prova. Então, a partir de agora, deixar as vaidades, os egos de lado e perceber que tem uma sociedade, uma comunidade aqui, não só local, porque nós representamos toda a região sul, somos o polo da região sul, e que precisamos mudar essa cultura o quanto antes que sejamos engolidos, né, nos próximos 5 anos aí por outros grandes que estão vindo aí. Nós sentimos muita falta, na verdade. Um dos outros motivos, né, foi sentir falta em Pelotas ter esses movimentos das próprias empresas, sabe? Não ter só um workshop, até porque a ideia foi um workshop e se tornou um movimento, sabe? De tão interessante que a gente viu que poderia ser vantajoso para todos os empresários. Então, nós sentimos muita falta disso, dessa conexão. Conversando mesmo com os empresários, vários conhecidos meus falam, eu me ensino sozinho, eu empreendo solitário, assim, né? Então, isso é muito difícil. Realmente, o empresário, ele se sente sozinho, com muitos desafios, com boleto para pagar. A ideia do movimento, Carol e ouvintes, é exatamente essa. A nossa ideia sempre foi mão na massa, sabe? Aquela coisa sem muita... Dourar a pílula. Exato, entendeu? Não existe mágica, sabe? É mostrar o que acontece, o que deu certo, também falar de erros, de acertos, mão na massa. As próximas palestras, né, do nosso movimento, do nosso ciclo, é muito mão na massa, e a gente teve uma preocupação muito grande em estruturar algo que a pessoa já saia dali, porque a gente sabe que o tempo é muito corrido do empresário, né? Tem vida, tem filhos, tem, enfim, uma série de coisas, né, da porta da empresa para fora. Então, o momento que ele está se dedicando é um momento que vai ser de produtividade. Ele vai sair dali com um mapa, com um direcionamento pronto. Com o norte. Com o norte. Com instrumentos, né? Eu acho que quando a gente se propõe a trazer os workshops, e os workshops inicialmente tem 3 programados, que é para o primeiro ciclo, e que vão ser ministrados por nós inicialmente,
a gente sempre pensou assim, vamos instrumentalizar o empresário. Ou seja, ele precisa de novos métodos, novas ferramentas, novos modos de agir, para que ele possa gerar novos resultados. Não só o senso de comunidade em si, que já é o grande diferencial desse movimento, mas instrumentalizá-lo, para que ele tenha ferramentas necessárias para gerar os resultados que ele precisa e dar manutenção nos empregos, né? Há tantas famílias que dependem desses negócios aqui. Então, um movimento que para nós pega fundo no coração, né? Faz a diferença. Faz pra a gente. diferença, né? As duas juntas. E o que eu acho que é importante também, acredito que seja importante salientar, é que o que diferencia esse movimento é isso, assim, é que é de quem vive isso na pele. Então, a gente tem a Bruna e a Priscila, que vivem essa realidade do varejo há muito tempo. E elas têm ideias, elas têm tiradas, assim, que são tão criativas, que elas não posso nem dizer que é de um limão elas fazem uma limonada, é de uma casquinha do limão, elas fazem um soufflé de limão, entende? Elas acham oportunidade para mover a comunidade autêntica de uma maneira. Hoje são 10 canais de venda que elas utilizam. Fora o WhatsApp, fora, né, o WhatsApp e a loja física são 2. Elas são criativas e trazer isso, mostrar que tem outras formas de fazer. Eduardo e eu, a gente também teve negócios no varejo, apesar de hoje estarmos neste projeto como consultores. Então, é de quem sentiu na pele, sabe, essa dor. Saber quanto é difícil tu estar lá atrás do caixa, tendo boleto para pagar, organizando os seus colaboradores, um faltou por causa disso, o outro aquilo, e aí o processo de trabalho não deu certo, e a mercadoria que tu tinha que receber para uma ação atrasou. Um estoque cheio, né? Ou ao contrário, um estoque cheio e tu não tá conseguindo fazer a ação. A gente sabe da dificuldade que é, entende? Então o objetivo é esse, Carol. Que maravilha. Nosso tempo já estourou, já 1 minutinho, mas não tem problema. Eu sei que hoje, então, começa esse movimento. Então, eu sei que vocês têm um Instagram, queria que vocês passassem a rede social. E se tem como ainda, de repente, algum empresário que não sabia do movimento queira participar hoje, se pode. Sem dúvida, ali Avante Varejo é o Instagram. Só fazer contato por ali. A gente vai acolhê-lo com certeza, mostrar as datas e combinar tudo as cenas dos próximos capítulos. Que hoje está começando o movimento, então, Avante Varejo, mas mesmo que você não seja um empresário, todos ganham, a cidade ganha. Eu acho que é importante a gente entender isso e ver e realmente repensar aí com mais carinho, né? O meio que nós consumimos, independentemente do produto. Bruna, muito obrigada, agradeço. A Priscila também, um beijinho, as irmãs da loja Autêntica, que tem tantas lojas aqui em Pelotas, também é uma marca de muitos anos aqui na cidade, né? 25 anos. Nossa, 25 anos. E o Eduardo e a Rita também, uns queridos. Muito obrigada por estarem aqui, voltem sempre. Vamos deixar a Laura também agradecida, né? Querida Laura Assunção, um beijinho pra ti e pro José também. Um beijinho, sei que eles estão assistindo juntos conosco, mas a gente vai para um rápido intervalo, na volta tem mais. Agora tem notícias da Pelotense aqui no Papo da Hora. Não saia daí.